Você quer aprender gramática e passar num concurso? Você está no lugar certo, no canal do professor Fábio Alves. Aqui o curso é completo de gramática, do básico ao avançado, matéria e questões comentadas. E nós resolveremos hoje a questão de número 101, que trata da regência, pessoal, logo depois da vinheta. A questão está na tela, eu vou colocar o reloginho de 5 segundos, tá? Vocês dão um pausa, resolvem e nós já vamos corrigir. Vamos lá? Pois bem, pessoal, uma questão clássica em qualquer prova de concurso, tá? Porque é muito comum. Ela cobra, na verdade, regência e também pede que o aluno conheça aí os pronomes relativos. E é uma questão generosa, porque ela pede o seguinte, ó, as casas em que passamos tão pouco tempo são repletas de objetos. E aí ela diz, né, nesse período ali em cima, o pronome relativo está precedido da preposição em, né, devido à regência do verbo passar. Olha que interessante, que boazinha, que generosa. Né? Quem passa, passa em. Por isso que aparece aquela preposição antes do que. E aí ele pergunta aqui embaixo, né, qual que está errada. Ele te dá ali, né, já uma dica, digamos assim, uma boa dica. Pessoal, a gente viu no curso que é muito comum, né, o pronome relativo, ele exigir uma preposição antes dele que vem ou de um verbo ou de um nome. Então eu tenho aqui, ó, aquelas eram as regras a que nos opunhamos. Opor-se, quem se opõe a. Esse verbo é um verbo transitivo indireto e ele pede aquela preposição ali antes do que ela deve aparecer ali. Por que as bancas cobram? Porque no dia a dia a gente fala sem a preposição, mas a norma culta, a norma padrão exige que eu coloque aquela preposição ali. Aquelas eram as regras que nos opunhamos, é assim que a gente fala no dia a dia. Mas não, quem se opõe a. Deve aparecer aquela preposição antes do que. E aqui, professor, por que não aparece nada antes do que? Porque o verbo atrapalhar é um verbo transitivo direto, ele não exige nenhuma preposição. Tá? Se ele não exige nenhuma preposição, aí sim eu posso falar sem preposição nenhuma antes do que. Aquelas eram as regras que nos atrapalhavam. Tranquilo, as quais nos atrapalhavam, tá? Então a questão tratava disso, a gente viu isso aqui no curso, né? Ela coloca lá, ó, como eu falei, as casas em que passamos tão pouco tempo são repletas de objetos. Quem passa, passa em. E a gente vai ter que ver agora, né? Ler a alternativa por alternativa, qual que está errada, na verdade. E aqui já começa, né, a forçar vocês a despejarem tudo aquilo que vocês aprenderam em termos de regência com o pronome relativo. Por quê? Porque aqui o verbo em questão é o verbo aspirar. Ó, o cargo aqui é aspiramos. Percebam que é cargo. No sentido de desejar, pede a preposição a. Então quem aspira, aspira a. Deve aparecer aquela preposição ali, pessoal, antes do que. Essa está corretíssima. Tá? O verbo aspirar no sentido de desejar, ó, o cargo que desejamos. Ele é transitivo indireto e pede a preposição a. No sentido de sorver, cheirar, aí não é. Aí não pede preposição nenhuma, tá? Mas nesse caso aqui, pede com certeza. Então essa está corretíssima, tá? Na B, nós temos ali, ó, muitos alunos foram aqui, né? Quando eu converso com os alunos e dou essa questão para eles, essa questão é mais nova. Eles vão direto aqui, achando que essa está errada. Ó. Os assuntos sobre que discutimos não eram tão sérios. Tá certíssima essa questão, pessoal. Os alunos dizem que está errada. Por quê? Ó, primeiro, que ele retoma que é igual ao qual. Né? Se está retomando alguma coisa no plural, ele virou os quais. Então ficam os assuntos sobre os quais discutimos, não eram tão sérios. Quem discute sobre alguma coisa. A banca queria que vocês fossem aqui, né? Mas essa aqui tá certinha também, tá corretíssima, tá? A gente já vai ver qual é que tá errada. As pessoas falam no dia a dia o tempo todo daquele jeito. Por isso que todo mundo deve ter achado normal. Mas essa aqui tá correta. As pessoas foram nessa aqui como se fosse errada, mas essa tá corretíssima. Por causa disso que eu falei para vocês. Quem discute sobre alguma coisa. Sobre os assuntos, tá? Olha aqui, ó, a C, né? O grande trabalho em que isso implica deve ser avaliado. Lembra que eu fiz uma dica aqui só sobre esse verbo, porque ele pega muita gente. As bancas adoram esses verbos que a gente usa no dia a dia errado, de forma errada,
né? E aí coloco nas questões, porque o aluno cai como um patinho. Eu vou deixar aqui no card a dica para que vocês vejam, que é muito importante essa dica, tá? O grande trabalho que isto implica, pessoal, o verbo implicar no sentido de acarretar, trazer como consequência, ele é um verbo transitivo direto. E é esse sentido que nós temos aqui. O grande trabalho que isso acarreta, traz como consequência, deve ser avaliado, ou seja, aquele em não precisa estar ali antes do que. Então essa é a que está errada, né? E é a certa da nossa questão. Olha como a D está corretinha. A obra a que se dedicou foi bem construída. Quem se dedica a. Tem que aparecer aquele a antes do que. E na E nós temos o ideal porque lutou. É dos mais nobres. O ideal por qual lutou, digamos assim. Quem luta, luta por. E aqui, pessoal, eu vou aproveitar para falar, porque quando o aluno vai lá no Instagram e fala por que esses gramáticos não juntaram todos esses porquês, não fizeram uma coisa só para confundir a cabeça da gente. Não é assim, pessoal. Esse porquê é o ideal por qual lutou. São duas palavrinhas. Ó, quem luta, luta por, e aqui o que é um pronome relativo. Não tem como juntar isso aqui. Porque são duas palavras, é meio que lógico, tá? Então parem de falar, vocês vão parar de falar. Ah, por que não juntaram numa coisa só? Não, são duas palavrinhas, tá? Não tem como juntar. Por isso que os gramáticos não juntaram. Quem luta, luta por, preposição, né? Exigida pelo verbo lutar. Essa preposição pode vir também exigida de um nome, tá, pessoal? Então tem que cuidar isso, tá? Essa também tá certa. E como nós vimos, a que está errada é a C, né, que é essa aqui, e é a certa da nossa questão. Questão de número 101 tem como certa alternativa C. Quer ajudar o canal, quer retribuir a ajuda que o canal está te dando, eu só vou pedir para que você comente aqui embaixo o que você está achando das aulas, tá? Nada mais do que isso, é de graça, pessoal, não paga nada. Só para que você comente, tá? O que você está achando das aulas? Eu faço as aulas para você, né? Nada mais justo do que você ir ali e escrever, eu tô achando muito boas, eu não tô gostando, mas aí coloca porque não tá gostando para eu poder mudar, tá? Isso é muito importante aqui para mim, tá ok, pessoal? É isso aí.